Cristo tinha que ser Deus e homem para que ele fosse tanto um mediador perfeito, como também ele operasse, ele manifestasse um sacrifício perfeito. Em primeiro lugar, nós temos que entender a pessoa de Cristo como mediador e a pessoa de Cristo como o próprio sacrifício. Em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5, Paulo diz: porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O que seria o mediador? Bem, mediador é aquele que se coloca no lugar de. Por exemplo, quando uma pessoa vai processar uma empresa, tanto a empresa tem o seu mediador, quanto esta pessoa tem o seu mediador. Geralmente são os advogados. Quando cônjuges estão em períodos de divórcio, eles escolhem advogados para si que farão a mediação de todo o processo de separação. Não é a mesma coisa em níveis gerais, mas é semelhante. Cristo é o mediador entre Deus e os homens, no sentido de que ele tanto representa Deus para com os homens, como ele também representa os homens para com Deus. Cristo, ele assume papéis muito significativos de personagens do Velho Testamento. Por exemplo, no Velho Testamento nós tínhamos a pessoa do rei, do sacerdote e do profeta. Vamos deixar de lado um pouco a pessoa do rei e vamos falar da pessoa do profeta e da pessoa do sacerdote. O profeta era aquele que representava Deus diante das pessoas. Por exemplo, quando Deus queria falar com as pessoas, Deus levantava um profeta que ia até as nações, aos reinos, aos reis e declarava a sua vontade. Então, o profeta, naquele momento, ele falava em nome de Deus para com as pessoas. Mas nós também temos, no Velho Testamento, a pessoa do sacerdote, que era aquele que representava o povo diante de Deus. Por exemplo, o sacerdote era aquele que oferecia os sacrifícios a Deus em memória ou representando as pessoas, oferecendo diante de Deus sacrifícios em prol dos pecados para fazer expiação do povo de Israel. Nesse sentido, nós temos dois mediadores. O profeta, que é um mediador entre Deus e o povo, e temos o sacerdote, que é um mediador entre o povo e Deus. Cristo Jesus, ele faz o papel tanto do profeta como do sacerdote. Ele tanto representa o povo, como ele também representa Deus. Ele é aquele que une as duas partes. Por isso que ele é um mediador perfeito. Por isso que somente ele pode fazer mediação entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Em segundo lugar, Cristo deveria ser homem e Deus para que o sacrifício dele fosse perfeito. Na Epístola aos Hebreus, o escritor diz que os sacrifícios eram oferecidos ano após ano. Estes sacrifícios da velha aliança eram apenas sombras que apontavam para uma realização no futuro. Por isso que Cristo deveria ser homem e Deus, para que o sacrifício dele fosse oferecido uma única só vez. Assim como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 10, que nós somos santificados pelo sacrifício de Cristo oferecido uma única só vez. Cristo tinha que ser Deus e homem para que na cruz do Calvário, em primeiro lugar, ele nos representasse também como mediador. Cristo tinha que ser homem porque somente o homem pode pagar pelo seu próprio pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então Cristo deveria morrer para que todos aqueles que crescem nele fossem justificados de seus pecados. E a única maneira de Cristo morrer pelos meus pecados é como se ele fosse homem tão quanto eu. Então por isso que ele deveria ser homem. Mas em segundo lugar, Cristo deveria ser Deus, porque homem nenhum conseguiria suportar todo o peso da ira de Deus e mesmo assim permanecer. Cristo, na cruz do Calvário, ele recebe de forma intensa, como disse John Stott no seu livro A Cruz de Cristo, todo o peso da ira de Deus. Então, para isso, Cristo deveria ser homem para nos representar na cruz e assim efetuar um sacrifício perfeito, uma única vez, não precisando se sacrificar novamente. Mas, em segundo lugar, Cristo teria que ser Deus, porque somente Deus poderia nos justificar e poderia oferecer um sacrifício perfeito. Nenhum homem teria um sangue tão valioso para ser derramado na cruz do Calvário, para que assim pudesse pagar pelos nossos pecados. Somente o sangue de Deus encarnado poderia, de fato, justificar os homens dos seus erros e dos seus pecados. É exatamente por isso que Cristo não precisa morrer todo domingo, ele não precisa ser sacrificado todo domingo, não existe sacrifício pós-sacrifício. Uma única vez, Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, se entregou por nós e no seu único sacrifício, ele justificou todos aqueles que creem, todos aqueles que crerão, todos aqueles que haveriam de crer no seu nome. Diante disso, nós entendemos quão amoroso é o Pai de nos entregar o seu único Filho, homem e Deus, para morrer em nosso lugar. É exatamente neste sentido que nós entendemos que Deus foi sacrificado na cruz do Calvário. O Deus bendito, o Deus encarnado, ele se entrega na cruz para que nós viéssemos a ser justificados dos nossos erros e dos nossos pecados.